Boa tarde a todos e a todas, telespectadores, telespectadoras de Cabo Frio ou visitantes de nossa cidade. Mais um momento, né, do projeto País de Cavaquinho, que hoje não é mais projeto, a gente já considera como um movimento de educação musical. E hoje o programa em especial a gente vai estar falando de uma das mais recentes inovações na cultura musical brasileira, que é a apresentação de um cavaquinho com a nova modalidade técnica, cavaquinho Plus, do qual já está registrado no INPI, né, com todos os meus direitos, porque foi através de pesquisas, de pesquisa, de estudos, de análise, né, muito aprofundadas, né, além da parte técnica, mas também na parte sentimental, né, do que o cavaquinho representa para o Brasil. Então, antes de mais nada, de apresentar o instrumento Cavaquinho Plus, eu preciso assim, da base, né, histórica, né, do valor do cavaquinho, né, na sua trajetória sociocultural e política do Brasil. E, enfim, então a gente começa retomando, né, o processo da formação do Brasil republicano. A partir da implantação do Brasil República, né, consolidado, né, a partir de referências, né, principalmente francesas, né, da França, ou seja, a Europa como um todo, né? Por isso que muita gente fala que o Brasil não conhece o Brasil. E por se basear, né, na consolidação da República, baseada quase que exclusivamente, né, no processo político da Europa, da França em especial, a ordem do Brasil era, até a própria bandeira fala, né, ordem e progresso. Então, claro que isso na frente se daria contraste, né, daria uma certa, né, um certo desmerecimento para tudo aquilo que não vinha como ordem de acordo com como a Europa, né, concebia, né, ordem, o que é ordem, né? Enfim, então é muito relativo essa ordem, porque eu vejo que essa ordem, tanto que eles prezam, né, dá aí no que dá, né, o resultado aí, como você vê, um Brasil que não tem muita ordem, a não ser, né, essa ordem, como eu falo, é muito relativa, né? Então a ordem teria que ser, né, de uma forma democrática, de uma forma, como que eu diria, de uma forma democrática, a palavra certa, né, onde todos teriam direito a essa ordem, mas isso não, na prática não funciona, né? Tá aí os historiadores, né? Tá aí da linha principalmente da análise do marxismo, né? Que vê realmente que quando, né, nas asas do capitalismo não tem ordem, a não ser uma ordem muito levada para os interesses, né? Que não são muito democráticas. Mas enfim, então o cavaquinho exatamente está centrado, ele é o foco desse estudo de hoje, dessa palestra de hoje, dessa nossa conversa. Então, o cavaquinho exatamente foi o instrumento que foi criado dentro do Brasil já é república, né? Porque o cavaquinho, na realidade, os portugueses trouxeram o cavaquinho para o Brasil em 1500 e ficou exatamente enquanto aquele processo das capitanias, né? Capitania hereditária, aquelas coisas, né? Brasil Império, né? Então o cavaquinho ficou exatamente reduzido aos portugueses para tocar chulas, tocar as canções deles, né? Que era os fados, o tango é argentino, desculpe. Mas assim, o cavaquinho ficou dentro do Brasil representando a sua forma cultural portuguesa até a República. Então, quando surge o período republicano, é o nosso foco aqui maior,
a gente observa que exatamente chegou junto com esse processo político, né, república, chegaram alguns instrumentos musicais europeus que foram assim, né, então tiveram maior valor, porque a, a base da república era ordem e progresso. Então, a ordem seria exatamente obedecer, né, aos parâmetros europeus, principalmente na linha cultural, né, que é o meu caso aqui. Então, claro que a partir dessa concepção, a partir dessa base né, de relação social, tudo que não tinha, não se referia à cultura europeia era exatamente depreciada ou era, né, desconsiderada, vamos dizer assim, mais sutilmente para dizer, né, ainda respeitando eles. E tanto é que, em seguida da República, do processo da República, os músicos que tocavam, se apresentavam, né? Isso aí na década de 1840, 1850, assim, então foi dada uma ordem policial até, né? Quem encontrasse alguém, algum músico, né? Portando pandeiro, o instrumento afro-brasileiro, cavaquinho, violão, eles seriam detidos, porque não poderia, só poderia... Aí se encontrasse um músico com instrumentos que representasse a cara europeia, cultural, como saxofone, pistão e tantos outros, esse músico ele era aliviado, né? Ou seja, ele não sofria nenhuma tipo de punição. Então, o músico que apresentasse um cavaquinho não podia sair com cavaquinho pelas ruas, né, nem o violão, porque significava que aquilo não era uma ordem, era bagunça, né? Era outro, né, outro lado do Brasil. Mas, coincidentemente, esse outro lado do Brasil, na cultura, é que exatamente vai representar hoje, né, 2013, século XXI, quando se fala música brasileira, a gente não fala da música que veio da Europa, que foi implantada no Brasil, né? A gente fala da música brasileira porque nasceu dessa luta, né? Dessa confluência, né? Desse contato do europeu com o africano, que vai dar a música brasileira, né? Então, assim, como Darcy Ribeiro já dizia, a música brasileira é muito nova, né? Tem 300 anos, né? E cada vez mais está, né, se tornando brasileira, porque ela começou a ser brasileira porque os afrodescendentes ouviam as músicas, né, de cunho europeu, né, como as valsas, as polcas, né, as mazurcas, tudo europeia. Mas como o afro-brasileiro tinha, o afrodescendente, né, ele tinha na sua memória, né, a rítmica da África ainda bem, eles ouviam de uma forma, mas só que reproduziam de outra. E essa outra reprodução é o que virou a música brasileira. Então, hoje, o que a gente chama de música popular brasileira é porque os afrodescendentes, né, passaram por que passaram, né, foram morar em seus cortiços, porque a ordem não podia, eles não poderiam morar na cidade, assim como os barões, porque eles não faziam parte da ordem. E sim do progresso, mas o progresso às custas de muito suor, né, e muito baixo salário. Ali, sim, então eles considerariam que eles promoveriam o progresso para os barões. E a ordem era ouvir música europeia e gostar de música europeia, dos salões venezianos, né, nos salões dos pianos, dos grandes teatros da época. Então esse era o contexto da música dentro do Brasil. Só que, né, ainda bem que os afrodescendentes foram exatamente para os cortiços, ali onde eles se reuniam, né, e agora munidos de cavaquinho, porque o cavaquinho, nesse momento, ele serve para o negro, né, não sei quem foi, para o afrodescendente, foi um dos inteligentes que observou que no Brasil, nessa época, tinha a viola francesa, que era uma viola de 4 cordas, e tinha um cavaquinho português. Só que a viola francesa ela é maior um pouco do que o cavaquinho, né, do que o cavaquinho português. Então, algum afrodescendente, que só pode ter sido, né, para poder cantar os seus cantares, né, cantar as músicas europeias, mas da sua forma cultural, ele teve que criar um instrumento, né, prático, acessível
e ao mesmo tempo que fosse vibrante, vigoroso, né? Um instrumento que desse vida à música, né? Quando você escuta o som do cavaquinho, ele desperta, né? Esse vigor, né? Que existe nos harmônicos musicais naturalmente. Então, assim, os afrodescendentes se apropriaram do cavaquinho como instrumento de referência harmônica. Ele conduzia, ele foi o condutor harmônico dessa formatação do que a gente chama hoje de música popular brasileira. Só para vocês terem uma ideia do valor do cavaquinho, né, nessa história brasileira. Pois bem, então só que a utilização do cavaquinho foi exatamente com a técnica da palheta, né, o que a gente chama de plecto também. Ou seja, é um plástico que a gente utiliza para tanger as cordas. Isso, né, foi marcado no Brasil. Então, hoje, né, tradicionalmente, todo mundo, né, até a minha pesquisa, o meu resultado de um cavaquinho dedilhado, todo mundo concebe que o cavaquinho é tocado com palheta. Então eu tive que, sabe, ir à luta também, fiz as minhas pesquisas, né, meus aprofundamentos, estudos ligados a, né, muito mais assim, a questão social, e vim trazer hoje para a sociedade brasileira o cavaquinho dedilhado. Eu sou o primeiro músico brasileiro, eu posso dizer assim, porque vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver outro músico de cavaquinistas, que utilizasse essa técnica dedilhada, porque aquela questão da falta de reflexão, né, da falta de questionamento como um todo, né? Então, assim, é como se eu estivesse questionando, né, o valor do cavaquinho, o recurso que o cavaquinho pode dar a mais, né, e não aceitar que ele só teria que ser tocado com palheta. Essa é o meu centro, essa é a minha tese, né, o meu centro de reflexão. O cavaquinho questionando por que o cavaquinho não vai mais além, né, do que ele já contribuiu, né? Só para vocês terem uma ideia, o que eu já coloquei aqui já seria o bastante. Mas eu, como, né, amante do cavaquinho, profissional do cavaquinho, fui o primeiro músico dentro do estado do Rio de Janeiro a criar uma orquestra de cavaquinhos, né, através desse nosso projeto. Quer dizer, e está aí a Orquestra Paraíso de Cavaquinho, né? A gente tem participado em alguns eventos, daqui e ali. Como já falei no programa passado, a gente vai ter, ano que vem, Encontro Internacional de Cordas, e nós já estamos sendo, né, cogitados para participar desse encontro internacional. Enfim, então, agora, com mais essa minha nova, né, interface cultural, né, eu lanço um cavaquinho dedilhado. O nome desse cavaquinho é Cavaquinho Plus. E o modelo não poderia ser diferente. O modelo é bodeguiando, ou seja, bodega guiando, né, os músicos, a futura geração, né, porque talvez essa geração que já está aí, né, com essa faixa etária aí, já maduro, né, talvez nem venha, talvez sim, talvez não, mas assim, essa é a minha responsabilidade, de deixar para a geração futura um futuro cavaquinho mais promissor, mais abrangente, e aonde exatamente o objetivo é contextualizá-lo, é inseri-lo na música da linguagem universal, que foi uma estratégia, que foi um recurso, né, que foi exatamente uma visão do Hermeto Pascoal, né, o nosso músico maior, queira ou não queira, Hermeto Pascoal é um músico brasileiro de maior representatividade na atualidade no mundo. E eles, por que ele criou, ele tem esse know-how todo, né, esse respeito todo? É porque ele exatamente foi o questionador de que a música não poderia ficar regionalizada. A música tinha que partir para uma unidade, né, com a vida e com o universo. Aí ele criou a música enquanto linguagem universal. E como eu fui exatamente seguidor dessa filosofia do Hermeto Pascoal, aí o que eu fiz com o meu instrumento de paixão? Eu, né, criei essa técnica dedilhada para que ele, com mais propriedade, se integrasse a esse movimento. Então, assim, hoje a gente está lançando assim, um Cavaquinho Plus, que a gente já está em conversação com as fábricas para ver se elas aderem a essa ideia e passem a fabricar em quantidade maior, para que a gente atinja futuramente, né,
as gerações e o cavaquinho passe aí para as universidades. Por que não? Porque é o único instrumento, né, que é genuinamente brasileiro, que não tem cadeira dentro das universidades de música. Quer dizer, eu vejo isso como uma injustiça com o que é brasileiro. Então, assim, e o cavaquinho, hoje, quando se fala música brasileira, é o samba e o choro. Afinal e para reforçar isso, o choro hoje é um movimento musical que está o mundo inteiro aderindo, né? Você vai no Japão, você vai na França, você vai na Ásia, qualquer país, né? Enfim, está aderindo, né? Todos os países estão aderindo o choro como expressão musical para ser, né, praticada nos seus países, porque o choro tem vigor, o choro tem vida, né? Diferentemente das rítmicas, né, pautada pela regularidade, né? Então, assim, o choro é um movimento muito solto, muito livre, né? Ele é cultural, ele não é educacional. A gente não aprende a tocar choro, a gente ouve e se integra com essa leveza ou essa, né, soltura de fazer o ritmo de uma forma, né, de dentro para fora. Né? Então, assim, o cavaquinho hoje é exatamente esse instrumento que tem esse valor dentro do Brasil. Ele, né, promove, o cavaquinho promove a formar e transformar do que hoje a gente chama música brasileira. Então eu vou apresentar para vocês agora na prática, né? E é um cavaquinho que teve as alterações específicas. Claro que eu não vou estar falando aqui, porque, né, eu tenho que resguardar os meus direitos, né? Mas é um cavaquinho totalmente adaptado para que isso aconteça musicalmente. E já está no YouTube, né? Se vocês acessarem lá no YouTube, Maestro Bodega, vocês vão ver, vão assistir, ouvir, que na primeira tela está lá o Cavaquinho Plus. Já lancei oficialmente para o mundo inteiro. E espero agora, né, eu vou precisar contar com apoio, ou talvez das fábricas, ou talvez dos empresários, porque essa atitude minha, né, esse meu gesto, simplesmente é um gesto de carinho, de respeito e de brasilidade. Né? Então, assim, um instrumento que é genuinamente brasileiro, eu estou colocando ele agora numa condição de mundial, de universal. Então, isso, assim, para quem entende, para quem respeita, né, uma relação cultural, vai observar, vai entender que é de um grande, né, de um mérito assim, muito relevado. E espero que Cabo Frio compreenda isso, né, e a gente siga em frente com esse instrumento, porque agora o meu objetivo, já que eu já soltei no YouTube, agora o objetivo é visitar o Brasil todo, as universidades, para que seja, né, inserido oficialmente como cadeira de estudo dentro dessas universidades acadêmicas, o cavaquinho. Porque até então ele é um instrumento de estudo, aliás, nem de estudo, né? Ele é um instrumento que se aprende né, culturalmente. Mas como a gente quer botar o Brasil para frente, né, essa é a minha intenção, acredito que é de vocês também, a gente quer incluir esse instrumento digno, né, de defender a nossa brasilidade. Nós queremos botar ele para frente, botar ele dentro das universidades para ele ser ouvido também em outros âmbitos, né? E não só no âmbito do choro ou do samba. O cavaquinho tem que ir né, tocar música clássica, ele tem que tocar, ou seja, todas as formas musicais, né? Porque a gente aqui não tem preconceito com nenhuma delas, a gente apenas defende o que é brasileiro. Então, assim, o cavaquinho hoje, com essa condição, o Cavaquinho Plus, ele está fazendo parte da música universal. E eu vou tocar uma peça aqui até de minha autoria, né? Porque a gente também vai jogar essa peça no YouTube.
Observaram como é que é diferente esse som, essa suavidade, e além do mais o cavaquinho fica mais suave, né, com a sonoridade do próprio corpo, atávica, né, um contato atávico, que é o próprio corpo se expressando, né, porque quando a gente usa a palheta, a gente passa a utilizar ele com plástico. Então, esse cavaquinho, espero que seja, né, eu tenho uma boa perspectiva, né, de atingir assim, uma dimensão, né, uma abrangência cultural assim, de alta significância. Isso é um sonho meu, né, um dos desejos que eu exatamente tenho para que chegue à futura geração. Então vou tocar outra peça nesse cavaquinho, que chama... do Cartola, As Rosas Não Falam. Então é isso aí. Esse é o Cavaquinho Plus, que tem esse resultado aí melódico, harmônico que vocês acabaram de escutar. Esperamos agora a sua divulgação, que ele seja, né, agora, né, essa divulgação mundial, que é o YouTube, a gente pretende fazer com que ele se expanda, né, ou ganhe maiores abrangências culturais em todo o cenário musical do mundo. Esse é o nosso propósito aqui com esse Cavaquinho Plus. E agradecendo, né, a todos que daqui para frente vão se comprometer com essa nova conquista para a cultura brasileira.
Então, desde já, um abraço a todos e qualquer, né, contato, a gente tem aí agora o e-mail, né, cavaquinhoplus@hotmail.com, cavaquinhoplus@hotmail.com. Qualquer mensagem, compartilhando, valorizando, né, unindo, né, com essa força brasileira, né, será bem-vinda. E crítica também, né? Nós estamos abertos a críticas e a elogio, porque a gente só tem uma coisa, né? Colocar o amor para que ele vigore, para que ele seja exatamente o nosso condutor também, né? Isso aqui, esse meu gesto de criar esse cavaquinho, na realidade é um amor muito grande que eu tenho pela música brasileira e exatamente, consequentemente, estendendo aos jovens, às crianças, ao futuro músicos que estão aí, vão surgir dentro desse Brasil brasileiro. Então, qualquer coisa, um abraço para vocês e vamos botar esse Brasil para frente.